Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal da Hashtag Programação. Eu sou o Diego e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como juntar um projeto em React com inteligência artificial, fazer requisição à API. A gente vai ver como é que a gente faz esse link. Então a gente vai ter aqui um título, um text area para a gente colocar textos aqui. A partir do momento que tem um texto, eu posso enviar e a gente vai fazer essa requisição. A gente vai criar uma conta lá, gratuita, no OpenAI, para a gente poder pegar uma chave de API e depois jogar lá no nosso projeto para a gente fazer tudo isso daqui. Se quiser aprender, já sabe, só assistir até o final. Show de bola! Antes da gente começar, alguns pedidos e avisos, prometo que vou ser bem rápido. Primeiro, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho porque ajuda bastante a gente, não custa nada para você, faz o vídeo chegar a mais pessoas. E também deixa aqui nos comentários um tema para a gente gravar para uma próxima aula. Agora os avisos, são 3 links que a gente tem aqui na descrição. O primeiro a gente fala sobre a nossa formação completa Full Stack Impressionador. O segundo é um mini curso gratuito do mundo ali, desenvolvimento web Full Stack, então a gente sempre coloca um tema variado ali, mas é gratuito. E o terceiro são os arquivos que a gente está utilizando aqui nessa aula, para você também poder baixar gratuitamente, só clicar ali na descrição, você vai poder praticar em onde você estiver. Falei que ia ser rápido, agora a gente pode começar com o conteúdo da aula de hoje. Beleza, como eu falei, a gente vai integrar um projetinho React, então aqui eu já tenho um projetinho React rodando. Diego, nunca criei meu primeiro projeto em React, então essa aula aqui não é para você. Tem uma aulinha aqui, ó, onde a gente cria um projeto em React do zero usando o Vite, que foi exatamente o que a gente fez aqui. Criei o meu primeiro projeto em React, fiz aquela limpeza que a gente faz nessa aula que está nos cards também, e aqui a gente já criou algumas coisinhas que eu vou passar para você, e tudo isso daqui é o que está aqui, ó, aparecendo aqui pra gente, é o que vai permitir a gente linkar ali a resposta da IA. E também fiz algumas alterações aqui no CSS, mas elas são bem simplesinhas. Aqui é um reset que a gente tem. Aqui eu estou mexendo no nosso body, um container, o texto, o botão e o text area. Tem pouca formatação, mas é só para ele ficar centralizado ali daquele jeito. Então, beleza. Aqui a gente tem todo o código que a gente está usando nesse nosso componente, que vai ser o app, né? O principal, mas a gente precisa da nossa OpenAI API Key. Então, a gente precisa de uma chave lá da OpenAI. Vou chegar aqui no platform.openai.com e aqui a gente vai, ó, sign up, a gente vai criar uma continha. Nesse caso eu vou continuar com o Google e aqui eu estou numa seção de convidado, então ele não tem nada aqui. Aí eu vou fazer esse login aqui com o Google e já volto. Beleza, fiz todo ali o login, loguei com o Google e ele foi pedindo algumas informações. Então qual que é o nome da organização? No caso eu coloquei ali, ó, Full Stack Jornada. Ah, você quer convidar pessoas do seu time? Não, não quero. Ah, você quer comprar créditos? Não, não quero. Então você vai passando ali nas coisas. Ah, você quer criar uma chave de API? Não, porque a gente vai fazer agora. Então aqui o que eu quero fazer? Vou entrar lá na parte onde a gente pega essa nossa chave de API e vamos ver os créditos que a gente vai ter também. Então show! Vamos vir aqui na parte de configurações. Aí aqui do lado a gente vai ter API Keys e no caso não tem nenhuma. Vamos criar uma. Então a gente vai criar New Secret Key e a gente vai colocar aqui React com IA. Na chave, React com IA e Project, a gente vai colocar no nosso default project que a gente tem aqui. Então a gente vai deixar todas as permissões, a gente vai criar a nossa chave e, obviamente, eu não vou poder mostrá-la aqui, senão o pessoal vai usar a minha chave, eu não vou conseguir testar aqui. Beleza, aqui é só dar um copy, e aqui eu tenho só o começo da chave, todo o resto tá para lá, então não adianta eu copiar isso aqui, copy, beleza, done. Aqui ele mostra só o iniciozinho dela também, e eu já tenho essa minha chave. Show de bola! Onde é que eu vou guardar essa nossa chave? Qual que é o jeito certo de você fazer? Eu poderia simplesmente chegar aqui, ó, eu tenho dentro lá do meu componente, eu tenho aqui não é nem meu componente, aqui sim, tá dentro do meu componente, e aqui eu tenho uma função, que ela faz o quê? Ela envia essa pergunta lá fazendo a nossa requisição, e aqui eu tenho a nossa chave. Eu poderia, ó, colocar a nossa chave aqui, só que isso não é uma boa prática. A boa prática é você esconder essa chave, e a melhor forma de fazer isso é com uma variável de ambiente ali, que seria uma environment variable. Então a gente teria uma variável ali de ambiente. Aqui a gente poderia simplesmente colocar o nome dela assim, mas como a gente está usando o Vite, a gente tem que colocar Vite, underline, e a gente coloca ali o nomezinho, que é o que a gente vai puxar aqui, ó, import.meta.env, e aí eu coloco Vite OpenAI API Key. E repara, eu estou criando o meu .env, o meu .env, aqui na raiz do nosso projeto, que é onde ele vai encontrar com maior facilidade. Então, beleza. Aqui agora eu vou dar um Ctrl+V na minha chave e, de novo, não vou mais mostrar
esse arquivo de env para vocês. Beleza, feito. Coloquei ali no meu ponto .env a chave. Agora, quando ele for pegar isso daqui, o que ele vai fazer? Agora sim, vamos entrar um pouquinho no código. Eu tenho uma funçãozinha que ela envia a pergunta. O que eu faço? Duas coisas. Estou alterando variáveis de estado. De novo, Diego, nunca vi nada de React. Essa aula não vai fazer tanto sentido. É melhor você dar uma olhada naquela aula de como criar o seu primeiro projeto em React. Depois de ver essa aula, você já consegue dar um pulo aqui. Beleza. Estou alterando duas variáveis ali de estado. Estou colocando essa aqui, ó, carregando? Sim. Por quê? Quando a gente vai retornar ali, ó, eu tenho o seguinte, ó. Está carregando? Sim. Então ele vai colocar o textinho enviando. Se não, ele coloca o texto enviar. Então essa variável ali de estado muda isso. Set resposta, que é uma variável que vai ter a resposta que está sendo informada ali, igual a vazio. E a nossa resposta está aqui, ó. Resposta, e ele vai retornar isso daqui sempre que eu tiver alguma coisa na minha variável de resposta. Se não tiver nada, é como se isso daqui fosse falso. Então ele não traz essa partezinha daqui, ó. Resposta, dois pontos. E aqui a gente tem a nossa variável ali sendo introduzida. Beleza. E aí sim eu começo, ó. Pega lá a minha API Key lá das nossas variáveis de ambiente e a gente vai colocar dentro de um bloco de try. Então tem o meu try, tem o meu catch. Porque estou fazendo uma requisição, pode dar algum tipo de problema. Então vamos lá. Resposta API vai ser um await. Então a gente entra no JavaScript assíncrono. Diego, nunca vi o fetch, nunca vi await e async. Ó, clica aqui no card, tem aula onde a gente entra mais em detalhe disso. Mas o fetch simplesmente é uma funcionalidade que a gente tem no JavaScript para fazer requisições a APIs. Então a gente manda ali uma requisição do tipo que a gente quiser e a gente vai ter respostas ali, mas pode dar erro também. Então vamos lá. A URL é essa daqui e aqui eu vou ter um objeto. Ó. Esse meu objeto vai ter várias configurações. Primeiro, o método é um post. Os meus headers são content type. Eu estou mandando um JSON e authorization. Então aqui a gente vai colocar lá, ó. E aqui ele está usando um template string. Então ele está usando a crase aqui ao invés das aspas simples ou duplas. E aqui eu coloco a nossa API Key que a gente colocou. Beleza. No meu body, eu vou transformar isso daqui num JSON com esse meu objeto. Então, esse meu objeto vai virar um JSON. E tá lá, ó, qual é o modelo que eu quero usar nessa minha requisição? GPT 3.5 Turbo. Beleza. Messages, quais são as mensagens que eu vou mandar? Então aqui eu tenho algumas coisas. Primeiro, eu tenho uma lista de messages e o meu primeiro item aqui vai ser qual é a função ali que eu vou ter, e tudo isso a gente tem na documentação da API. Então se a gente voltar para cá no Docs, a gente tem como mandar a nossa requisição, ele explica direitinho como fazer para cada um deles, e aí você pode explorar lá dentro. E aqui a gente bota no content a pergunta que a gente está fazendo. Então ele vai pegar essa variável de pergunta que a gente está usando aqui. Beleza, que provavelmente vai ser o que a gente coloca, ó, lá no text area, o value dela é pergunta, e toda vez que eu mudo o meu text area, eu estou o quê? Atualizando a minha variável de estado pergunta com o valor dela. Essa daqui é a forma correta de você atualizar valores no input. Beleza. Feito tudo isso, a gente mandou ali a requisição. Ele vai esperar a resposta e ele está fazendo aqui, ó, dados await resposta API.json. Então eu transformo essa resposta aqui no JSON. Show de bola. E o meu conteúdo ele vai pegar o dado, então ele espera esse dado ser carregado e ele coloca lá. E aí a gente tem que ver direitinho. A gente já pode fazer o seguinte aqui, ó. console.log dados. Para a gente ver o que a gente vai ter nesses dados daqui. E ele coloca dados choices. E o que são essas interrogações aqui, ó? Se existir algo ali dentro, ele vai para a próxima. Se existir algo, ele vai para a próxima. Se não, o que a gente está fazendo? Imagina que isso daqui, ó, não existisse. Isso daqui é undefined. Como é que eu vou pegar o primeiro elemento de um undefined? Vai dar erro isso daqui. Então essa é uma forma da gente evitar isso daqui. Eu digo, ó, isso existe? Se isso existir, use isso daqui. Caso seja undefined, ele ignora essa parte daqui e a variável vai ser indefinida ali ou nulo. Beleza. Terminou aqui o conteúdo, ele vai fazer o seguinte, ó, minha resposta vai ser o conteúdo ou vai ser o textinho erro ao obter resposta da IA. Sendo que isso daqui, ó, a requisição funcionou. Dentro do try funcionou, só que veio vazio. Beleza. E no catch, erro aqui, se tiver um erro, ele vai dar um console erro na requisição e vai mandar. E na resposta, ele vai colocar isso daqui, ó, ocorreu um erro, verifique o console. Então a gente entra no console e acha ali. E assim que ele termina tudo, tá lá, carregando, falso. Perfeito, terminou de carregar e aqui muda para enviar novamente. Essa é a estrutura da nossa função. E aqui a gente tem
Um layoutzinho front aqui é bem simplesinho. Ele vai ter um container com o título, uma div com o text area e o nosso botão. E aqui a gente já passou pelo text area e no nosso botão eu tenho. Quando ele clicar, ele vai rodar o quê? A nossa função de enviar pergunta. Só que repara, ele tem aqui a propriedade, o atributo disabled, que está aqui, ó. Se não existir uma pergunta ou se estiver carregando, ele fica desabilitado ali. Então é uma forma de, se ele está enviando, se ele está carregando alguma coisa, eu não consigo enviar de novo, ou se não tiver nenhuma pergunta, ele também não fica habilitado. Então fica assim, ó. Aí eu coloco alguma coisa, tá aqui, ó, eu consigo enviar. Beleza. E aqui no finalzinho a gente tem, ó, se eu tiver uma resposta, ele vai simplesmente colocar isso daqui. Caso contrário, ele nem renderiza essa parte. Vimos agora todo esse código, entendemos parte por parte. Tá tudo aqui direitinho. Agora a gente pode fazer uma pergunta. Vamos lá. O que a gente pode fazer? Quem ensina full stack na hashtag treinamentos? Vamos ver se ele responde. Enviar. Tá, deu erro aqui. F12. Aqui a gente já tinha colocado o objeto, né? Que é isso aqui, ó. Quando a gente deu o console log dados. Então tem um objeto, erro. You exceeded. Ah, beleza. A gente não tem cota. Eu vi aqui a chave da API, mas a gente não viu aqui o nosso billing. Quanto que a gente tem? Ah, tem o 0 de crédito. Então eu não estou mais recebendo os $5 de crédito que a gente recebia um tempo atrás quando a gente cria uma nova conta. Então provavelmente eu vou ter que cadastrar aqui, ó, Add Payment Details, colocar um cartão para a gente poder fazer esse teste. E por muito pouco que vai ser debitado, você vai conseguir executar bastante coisa. Mas aqui a ideia é a gente conseguir fazer essa conexão. E aí eu vou colocar aqui um cartão para exemplificar para vocês, se vocês quiserem trazer esse tipo de alternativa para o site de vocês, vocês vão ter que fazer esse link ou usar uma outra plataforma, que não a OpenAI, pode ser, por exemplo, o Claude, que é uma outra inteligência artificial. Eles podem estar oferecendo alguma parte gratuita quando você cadastra lá, ou alguma outra inteligência artificial. Mas a lógica é sempre a mesma. Você vai pegar, você vai dar um fetch, e aqui vai ser no endpoint, você vai dar um método de post, tipo, vai ser um JSON, o tipo de autorização pode ser assim ou não, e aqui ele vai pedir o que você manda no body. Mas a lógica vai ser basicamente essa. E aqui na hora de você receber a resposta, provavelmente não vai ser esse mesmo modelo, mas vai ser algo do tipo. Você dá um console log e vai vendo qual que é o objeto que você quer pegar. Beleza, vou colocar aqui informações, vou colocar ali um crédito muito baixinho para a gente poder fazer esse teste. Bom, feito. Adicionei aqui os $5, que dá basicamente R$50, como vocês bem sabem. Então, ó, já coloquei aqui uma grana. Deixa o like no seu vídeo, deixa o comentário, se inscreve no canal, clica no sininho que a gente está aqui, ó, gastando para vocês poderem aprender. Mas brincadeiras à parte, vamos voltar para cá. Agora eu tenho crédito ali pelo menos. Então aqui tá direitinho. Vamos voltar para cá. Enviar. E aí vamos ver o que ele vai colocar. Olha, o curso de full stack da hashtag treinamentos é administrado da própria empresa. Ah, ele se esquivou dessa resposta daqui. Beleza, mas a gente conseguiu uma resposta ali do ChatGPT no modelo 3.5 que a gente escolheu. E aí se eu vier aqui, ó, e aqui ele já me mostra, já que tem outras coisas. O objeto tá lá, ó, choices, que é o objeto que ele estava pegando, então ó, choices, ele entra aqui, aí ele tá pegando o primeiro, beleza, que era o 0 ali, ó, se ele existir. Aí aqui dentro ele vem no message e aqui dentro ele vem no content. E isso que ele tá mostrando pra gente ali na tela. Mas tudo isso a gente consegue fazer de uma forma interativa, do jeito que a gente fez, conectando. E aí aqui você consegue ver, ó, por exemplo, o usage, que a gente vai ver quanto que a gente gastou. Então aqui, ó, por exemplo, na pergunta que eu fiz, eu gastei 20 tokens. E aí ele custa muito pouquinho, e a gente consegue ver tudo aqui para a gente poder fazer o tipo de pergunta que a gente quer fazer. Então, vamos fazer outra pergunta aqui. Quais são os conteúdos que a hashtag programação publica em seu canal do YouTube? Não sei se o 3.5 tinha acesso à internet para ele poder checar isso daqui. O Universo Conteúdos foi a coisa mais geral porque ele não tem acesso à internet. Mas a gente pode mudar o modelo, que aí vai ser uma requisição mais cara e você vai ter a resposta, mas a gente conseguiu integrar aqui o nosso chatzinho com o React e fazendo toda essa parte dali. Então, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você consiga praticar, baixar isso daqui e testar aí de onde você tá, mas você não vai ter a minha chave, então não vou colocar a variável de ambiente ali para você. Lembra de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho. E se você chegou até o final, coloca aquela nossa hashtag que vai começar a ficar
padrão aqui no final de todos os vídeos, que é o hashtag somos12%, porque apenas 12% de vocês chegam até o final dos vídeos. Eu espero que tenham gostado, te vejo numa próxima aula.